Olá, tudo bem? Me chamo Viviane Carla, sou coach de mulheres, né? E através desse canal a gente vem aí trazendo um pouquinho sobre planejamento, sobre equilíbrio, sobre assuntos aí que são pertinentes à vida da mulher, à vida da empreendedora. E se você não é mulher e também está assistindo esse canal, não tem problema nenhum não. A gente traz aqui assuntos que são interessantes para você. E hoje eu trouxe um assunto muito bacana. Hoje eu vim falar sobre hábitos e pessoas que sugam a sua energia. Você sente às vezes quando você entra num ambiente e sente assim, ai, sair daquele ambiente pesado, ou não, tô me sentindo um pouco para baixo hoje quando eu me encontrei com fulano, ou às vezes você, né, chega em algum lugar e sente que mudou, né, a vibração daquele lugar. Já passou por isso? Ou de repente são hábitos que você tem aí durante a sua caminhada que você faz e você sabe muito bem que toda vez que você faz aquilo, em determinado momento você observa depois que a tua energia não tá tão legal desse jeito. Então, se você já passou por essa situação ou se você tem observado, né, esses pontos aí na sua caminhada, esse assunto ele é para você. Mas antes de eu falar sobre ele, lembra aí de você se inscrever no meu canal, tá? E ativar o sininho se for do teu interesse. E se esse conteúdo for relevante, você pode estar compartilhando, marcando os amigos e trazendo também teu feedback aí nos comentários, que eles são de extrema valia, de extrema importância para nós, produtores de conteúdo, que trazemos aí coisas bacanas para você, tá bom? Então, vamos lá falar da tal energia, né? Da tal energia negativa, da energia pesada que às vezes a gente sente ou a gente vivencia na nossa caminhada. E aí alguns sinais que eu gosto de trazer, eu gosto de começar sempre falando sobre quais são esses sinais. Tá estressado? Tá ansioso? Irrita facilmente? Tá com desânimo muitas vezes. Às vezes você não é uma pessoa muito estressada, muito ansiosa, mas está desanimada. Parece que a vida tá sem propósito, você tá caminhando um dia depois do outro, né? E aí, você também tá passando por isso? Talvez, não sei. Ou de repente você sente assim que a sua mente está confusa, você não consegue se encontrar dentro das suas ideias também. Todos esses são sinais que a sua energia não tá muito legal. Né? Então, quando a gente começa a pensar assim, tá, mas tudo bem, Vivi, já identifiquei que a minha energia não tá legal, ou às vezes nem pelos hábitos, né? Às vezes por uma questão mesmo de você fazer essa autoanálise e saber que a tua energia não tá muito boa. E aí, o que eu faço com esses sinais? Como eu faço para poder mudar isso, ou para poder identificar em que hora do meu dia ou em que momento eu consigo melhorar a minha energia. E aí eu gosto sempre também de trazer no segundo momento os hábitos, né? Porque assim, existem pessoas que realmente trazem, elas chegam perto da gente e você já sente, né? Aquela coisa mais pesada, uma pessoa que reclama muito, ou uma pessoa que vive no passado ou vive no presente, acaba atrapalhando, né, a nossa caminhada. Mas aí eu sempre gosto de chamar a atenção para nossa responsabilidade. O que é isso? De que forma, quais são os hábitos que você ou eu, sei lá, todo mundo aí, o que a gente faz com que essa nossa energia fique ruim. E aí eu trago algumas séries aqui para vocês, até trouxe aqui na minha colinha, né, gente, porque eu também não tenho como decorar tudo. Então, quais são os hábitos que a gente faz que sugam a nossa energia? O primeiro, reclamar. Tem o hábito de reclamar? Né? Então é um hábito muito ruim que todos nós temos e em algum momento a gente faz, né? Isso daí deixa a nossa energia muito baixa. Se manter informado de notícias ruins, então às vezes você acaba de acordar e já vai lá ver um noticiário ruim, péssimas notícias, né? Ou entrar lá na sua rede social e ficar vendo pessoas falando da vida dos outros, né? Falar mal dos outros ou ouvindo aquelas informações que não serão úteis em nada no nosso dia a dia, na nossa caminhada. Muito pelo contrário, né? Ela vai acabar diminuindo a nossa energia, então a gente tem que se conectar com coisas positivas. Então quando a gente está se conectando ali com notícias ruins também, a gente está minando a nossa energia. Discussões desnecessárias também, né? Por quê? Porque quando a gente fica ali batendo boca, aquela conversa, sabe, que não vai dar resultado, ou então acaba, e aí ela leva a uma outra situação, palavras de baixo escalão, né? Expressões pesadas, que também elas acabam deixando a nossa energia muito, muito baixa. Uma outra coisa que também eu gosto muito de trazer, pessoas que só falam de dinheiro ou da falta do dinheiro. Né? E como se o propósito de tudo fosse só ganhar dinheiro, né? Então
também acaba minando a nossa energia. Não é que falar de dinheiro não seja importante, mas usar ele como fonte só disso, né? Que só no ter, ele acaba minando a nossa energia. E uma outra coisa, conviver com pessoas que são negativas, com pessoas que não nos colocam para cima. Então, todos esses hábitos aí são hábitos que todos nós fazemos em determinado momento ou em determinada situação. E aí vem a chamada, que eu falo, reflexão. É o momento de você olhar para você, de você olhar assim, quais desses hábitos eu cometo, né? Quais desses hábitos eu tenho, assim, hábitos mesmo, né? Não tem como falar diferente. De que forma? Como eu tô fazendo isso todos os dias? Eu acordo meu dia olhando uma notícia ruim, eu já começo meu dia mexendo no celular. Então é uma coisa também que não é legal, né? Porque você já começa o dia ali parado, olhando a vida dos outros, ou vendo comentários, ou vendo notícias que não são agradáveis. Então, que hábitos ruins, né, nós temos? Não, gente, é diferente. Vamos acordar o dia, já vamos arrumar a cama, faz uma atividade, faz uma meditação, sei lá, diferente, já muda a energia do teu dia. Então, quando a gente traz esses hábitos, né, que a gente tem o costume já de fazer todos os dias e não percebe, tá na nossa rotina, todos eles contribuem, né, para que a nossa energia fique baixa, e automaticamente a gente acaba atraindo o que pra gente quando a gente tem esses hábitos? Pessoas negativas. O que nós temos que ter? Pessoas que nos coloquem para cima, pessoas positivas. Mas como nós vamos atrair pessoas positivas para nossa caminhada se nós também não estamos sendo positivos? Faz sentido para você? Para mim faz total sentido. Então, assim, é muito fácil eu culpar o outro, né? Eu gosto muito de trazer essa reflexão. É muito fácil eu julgar que o outro é negativo, que o outro tá reclamando, né? E a minha responsabilidade enquanto ser positivo, enquanto também falar de coisas positivas, enquanto também ser uma energia positiva para atrair pessoas positivas perto de mim. Então eu gosto muito de trazer esta reflexão justamente por isso, porque é muito fácil, às vezes, a gente falar que a gente está num ambiente negativo com pessoas negativas, mas até que ponto nós também não estamos sendo negativos, né? Dá uma pensada aí, que eu também tô pensando daqui sobre isso. E aí, quando você se depara com essas pessoas negativas, e o que eu faço com essas pessoas, Ivia? Tá, vamos lá, você me disse de sinais que me trazem que eu estou com uma energia baixa, ok. Num segundo momento você falou dos hábitos que eu tenho que fazem com que a minha energia seja baixa. Tudo bem, já identifiquei quais são eles e quais eu não devo mais fazer. O que dá para eu mudar, para me mudar a minha energia, ok? E aí você me falou que para eu também acabar atraindo pessoas positivas para minha vida, eu também preciso ser uma pessoa positiva. Tudo bem, tô tentando, mas ainda assim, Vivian, ainda desse jeito, fazendo tudo isso, eu ainda convivo com algumas pessoas que não são fáceis. E o que eu faço com essas pessoas? Como eu conduzo? O que fazer nesse movimento? E aí eu trago algumas coisas, alguns pontos. A primeira coisa, assim, se é uma pessoa do seu convívio, do seu trabalho, da sua família, de algum lugar que você frequenta, de algum grupo que você frequenta, é uma pessoa da qual você precisa mesmo conviver e não tem jeito, né? E não tem como você fingir que não tá por ali. Você, primeira coisa que é legal a gente falar, a gente precisa falar de empatia. Nossa, mas é difícil pensar em ter empatia por essa pessoa, mas é necessário. Gente, se essa pessoa tá na sua caminhada, se essa pessoa ela tá ali, é por algum motivo. Então, a gente pensar em ter empatia por essa pessoa, a gente pensar em tentar entender. Gente, aonde a pessoa emite muita raiva, emite muita negatividade, é falta de amor, né? Então, começa a pensar nisso. Começa a pensar que essa pessoa, por algum motivo, ela é desse jeito. E se você começar a ter um pouquinho de olhar um pouquinho diferente para essa pessoa e tentar olhar o lado que é legal dela. E aí é bom pensar assim, todos nós somos duais, né? Nós somos um lado luz e um lado sombra. E nesse lado luz nosso lado positivo, tem coisas que são boas. E no nosso lado sombra tem coisas que precisam ser melhoradas. Compreende? Essa pessoa que também nos irrita, essa pessoa que a gente considera negativa, que tá sempre reclamando e que faz até um certo mal quando chega perto da gente, a gente não se sente tão bem assim. Ela também tem o seu lado luz, também tem um lado legal. E se é uma pessoa que eu preciso conviver, eu preciso começar a olhar para esse lado dela. O que dela é positivo? O que dessa pessoa eu posso olhar com uma atenção? E começar a ter um pouquinho mais de cuidado e entender por que às vezes essa pessoa é desse jeito. Ok,
Comecei a ter um pouquinho de empatia, comecei a, de repente, não hostilizar tanto essa pessoa. E aí, Vivian, no segundo momento, o que eu faço? Eu tento conversar com essa pessoa. Mas não é um conversar criticando, brigando, disseminando mais ódio. Não. É tentando fazer com que essa pessoa enxergue, muitas vezes, por que ela é desse jeito. E se essa situação negativa que essa pessoa está vivendo, de que forma aquilo pode estar contribuindo para o desenvolvimento dela, para a evolução dessa pessoa. Então, de repente, é trazer essa pessoa, vamos supor que ela chegue para você reclamando da vida dela, certo? E você vai chegar e falar, não, tudo bem, aconteceu isso com você, mas o que você aprendeu com isso? Como que você pode fazer um amanhã diferente diante disso que te aconteceu? A gente não consegue mudar o que passou. Então, você começar a trazer umas reflexões para essa pessoa, tentar mostrar que pode ser diferente se ela tomar um posicionamento diferente. E aí, depois disso, talvez você ser um pouquinho clara com essa pessoa, sabe? Falar assim, olha, porque se você continuar pensando dessa forma, ou se você continuar agindo dessa forma, você vai afastar as pessoas da sua caminhada, né? Porque a pessoa já vai estar mais suscetível, já vai estar ouvindo um pouco mais você, e talvez você pode ser um pouco mais clara para essa pessoa. Você pode ter um pouco mais de franqueza, sabe? Ser um pouco mais franca com essa pessoa e dizer assim, olha, é legal você pensar dessa forma, porque muitas vezes até eu me afastei de você por causa disso, né? E trazer de repente um outro viés, um outro olhar para essa pessoa de uma forma que talvez ela nunca tenha pensado antes ou que ninguém nunca tenha tido coragem de falar, né? E aí, se depois de você fazer tudo isso, a pessoa ainda não mudar e continuar sendo difícil, tentar se afastar um pouco, né? E do jeito que der, porque às vezes é uma pessoa que não tem jeito, é uma pessoa do seu convívio, não tem como, mas de alguma forma você tentar manter uma certa distância, porque senão vai acabar, mesmo você com toda a positividade, com toda a boa vontade, aquilo vai acabar atrapalhando você, né? Isso são, assim, coisas que a gente fala de pessoas que não são tão fáceis na nossa convivência e que de alguma forma a gente precisa conviver. Então, se tá ali na nossa caminhada, se foi permitido tá ali no nosso dia a dia, é porque de alguma forma a gente também pode ser contribuição para essa pessoa. Entende isso? Então, isso fez muito sentido para mim quando já ouvi muitas coisas sobre nesse sentido e tem me ajudado muito na minha caminhada. Então, eu gosto muito de trazer essa reflexão para vocês aí também. E aí, vamos lá, Vivi, você falou sobre os sinais, né? Que eu já me identifiquei, já identifiquei os hábitos, aqueles hábitos pelos quais eu tenho, às vezes, acabo fazendo, né? Acabo, enfim, passando por eles. E você também me falou sobre as pessoas negativas, como lidar com elas. Mas e aí? E ainda, além disso, tem algo a mais para fazer? Tem sim, tem. Existem dicas, né? Dicas bem interessantes que eu trouxe para vocês aqui. Em relação aos nossos maus hábitos, a gente pode começar a ter uma disciplina melhor. Como que é isso, Vivi? Eu posso criar uma rotina e eu tentar seguir essa rotina, porque essa rotina vai fazer com que eu siga algumas coisas e não fique me sabotando, né? Vamos supor que eu tenho uma rotina todos os dias de fazer determinadas coisas. Tem coisas interessantes que você pode fazer, leitura, meditação, se conectar com pessoas positivas, de repente você criar uma rotina de bons hábitos, mesmo que você ainda tenha os seus maus hábitos, mas se você começar a trocar um mau hábito por um bom hábito, isso vai te ajudar bastante. De repente você fica muito tempo assistindo filmes, séries, que tal trocar por um livro? Não sei, de repente pode fazer sentido para você. Atividades físicas, adoro falar sobre isso. Por que você gosta de falar sobre isso, viu? Porque eu também era uma pessoa que não fazia atividade física. E ao começar a fazer atividade física, isso começou a mudar muito na minha vida, na minha caminhada. E não é só pela questão do corpo, né, de se manter saudável, mas sim porque eu comecei a me sentir bem comigo mesmo, porque eu comecei a cuidar mais de mim, né? Então isso também fez muita diferença. E uma outra coisa interessante que eu trouxe aqui na minha colinha para vocês é o seguinte: quando você tá na tua casa, na tua vida e no teu dia a dia, você tem lá objetos que você não usa, isso despende muita energia. Você tem lá coisas que você não precisa mais e você fica guardando também, né? Então são coisas assim que você poderia estar desfazendo, uma coisa que está estragada, então são coisas que você pode desfazer e você fica juntando aqueles entulhos, fica juntando aquelas coisas. Então, de repente, começa por aí, mexe lá no teu guarda-roupa, né? Abre lá ele, faz um limpa lá, vê o que você não tá precisando, doa. Aquilo lá que você tá falando que você vai consertar, que já não tem mais conserto, descarta, né? Aquilo, uma coisa que é boa, que é nova, mas que você não utiliza, doa para alguém,
né? Porque às vezes a gente fica juntando um monte de entulho, um monte de lembranças, um monte de coisas que não nos ajudam, muito pelo contrário, faz com que o ambiente fique pesado, e lembrando que coisas quebradas, coisas estragadas acumulam energias ruins também. Então, é uma dica que eu trouxe também, que é bem interessante e funciona, tá? Eu sempre falo, né, em lives, eu falo nos meus stories, eu falo também em qualquer conteúdo que eu entregue, nas minhas palestras, nos meus treinamentos, que tudo que eu trago para vocês aqui são coisas que eu faço. Então, tudo isso que eu tô falando para vocês são coisas que eu já apliquei na minha caminhada. Algumas coaches, algumas amigas, algumas pessoas que participam dos meus treinamentos também fazem e funciona bem, tá? E em relação às pessoas, aquelas pessoas que você considera negativas e aquelas pessoas que você acha que acabam pesando o ambiente, lembre delas com carinho. Tenta entender, tenta olhar com um pouquinho mais de amor, né? Tenta entender que aonde há muita raiva, às vezes é uma falta de amor, né? Precisa um pouquinho de atenção. Então, trazer para tua caminhada esse olhar com cuidado para as pessoas, com um pouco mais de empatia, né? E com um pouco mais de tipo, se essa pessoa tá ali na minha caminhada, é por algum motivo. E de que forma eu posso estar ajudando essa pessoa? E entenda que nós somos transmissores, né? Somos como se fosse uma onda de rádio. Se você não gosta daquilo que você está recebendo, possivelmente você deve estar transmitindo alguma coisa que está atraindo aquilo para você. Então, começar a observar, né, se dentro da minha semana aconteceu um monte de coisa que não deu certo, começar a pensar dentro de mim, né, dentro das minhas ações, o que eu tô fazendo para atrair isso para mim? Então, trazer essa tomada de atitude, de reflexão, né, de reforma íntima, que a gente chama muito dentro do coach de autoconhecimento, fazer uma pequena análise aí do que eu tô fazendo na minha caminhada, de que forma eu tô conduzindo aí o meu desenrolar, o meu desenvolvimento, que tem atraído para minha caminhada determinadas coisas que eu não gosto, determinadas respostas que não são legais. Então, eu tenho que começar, de repente, a pensar de uma forma diferente para que coisas diferentes aconteçam na minha caminhada. Então, é isso, gente. Então, se você precisa emanar energias positivas, se você precisa mudar o ambiente vibracional aí que você está vivendo, que o seu dia seja mais alegre, troque, então, alguns velhos hábitos, né? Como reclamar, por agradecer, por que não, né? Por que eu não, quando eu pensar em algo que não está confortável para mim, por que eu não procuro confortar alguém? E começar a trocar os hábitos, né? E dessa forma, através de pequenos movimentos, né? Como se fossem pequenas pílulas diárias, você começar a observar como a sua vida vai começar a ficar mais leve e ficar rodeado de pessoas mais leves e que também tragam um pouco mais de positividade para tua caminhada, tá bom? Para tua jornada. E, bom, falando sobre energia, na verdade, se deixar eu fico aqui falando até, né, quando eu quiser, mas enfim, porque eu adoro falar, mas era esse o meu recado, tá? Espero ter sido contribuição para você, e se você não conhece o meu trabalho, pode estar conhecendo um pouco mais através do YouTube, através do Facebook, Instagram, através do meu site, vai estar tudo aí em algum lugar da tela aí as informações, e se você gostou, pode aí clicar como gostar, pode se inscrever no meu canal, ativar o sininho, compartilhar, marcar um amigo, postar nas suas redes sociais, encaminhar por WhatsApp para algum amigo, e espero de coração ter sido realmente agregador este conteúdo e que de uma forma simples eu consiga fazer uma diferença aí na sua caminhada, tá bom? Um beijo grande para vocês.